De volta e hoje muito especial esse vídeo aqui. Todo mundo me pergunta, aluno, colegas, quando eu falo que eu faço, que eu fiz filosofia, eu faço, né? A gente continua fazendo. Fiz filosofia, nossa, filosofia. Qual o seu filósofo favorito? Ah, chegou a hora. Tenho alguns, né? Mas esse bate forte. Então vem conhecer qual o meu filósofo favorito. E aí está ele, Spinoza, Baruch Spinoza, um holandês, judeu, filho de pais portugueses que fogem de Portugal justamente por causa de problemas relacionados à sua religião e vem e vai nascer na Holanda, né? Os pais vão para a Holanda. Tem algumas coisas bem interessantes para falar sobre Spinoza, mas eu não vou entrar nesse, não vou transformar o vídeo num casos de família, né? Num programa de revista Tititi. Mas vou falar algumas coisas que são interessantes. Primeiro nome, tá? Baruch é um nome judeu que reflete o nome original dele, que seria Bento ou Benedito. Família muito ligada à religião, tá? Ele vai ser excomungado, principalmente por causa das suas ideias relativas a Deus, que a gente vai ver aqui. Spinoza é um filósofo completo, um filósofo que durante muito tempo ficou meio de lado, as pessoas falavam muito de Descartes, ele mesmo encantado por Descartes, o Descartes que tinha acabado de nascer ali as teorias efervescentes no período dele, com 20 anos, ele lendo Descartes, e falou, opa, tem muita coisa que eu concordo, mas eu vou falar do que eu discordo. E ele vai desenvolver sua filosofia e vai ficar meio alienado durante um tempo, até que alguns filósofos contemporâneos começam a citar Spinoza, e aqui no Brasil ele é meio uma febre. Grande parte dos nossos filósofos conhecidos, né, nossos filósofos blogueirinhos, a própria Marilena Chauí, que é uma filósofa renomada, escritora de livros, o Clóvis de Barros, que vocês já devem ter visto aí pelo YouTube, são filósofos que são especialistas em Spinoza, se especializaram em Spinoza. E eu gosto demais dele, principalmente por causa das suas teorias éticas, mas não é delas que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar hoje de teoria do conhecimento. Então, ele era um racionalista radical, um racionalista que ia mesmo. A mente funciona, nós temos pensamentos inatos, nossas ideias nascem conosco, as experiências são percepções muitas vezes enganosas, né, em alguns sentidos. E, e uma outra história da biografia dele que é interessante a gente pensar. Depois de excomungado, ele perde direito a tudo, tá, gente? E ele vai viver praticamente na miséria. Mas ele segue com a sua palavra, né? Não pede desculpa, não. Vou fazer o que eu vou escrever sobre o que eu quero e deixar esse legado. Que bom que ele escolheu isso, mas isso custou a vida dele, porque ele acabou arranjando um único emprego como polidor de lentes numa fábrica de óculos, uma loja, né, numa ótica, e ele morava num quartinho em cima, muito úmido, e o pó da lente mais a umidade do quarto acabaram acarretando numa tuberculose que foi fatal para ele, tá? Mas vamos começar pelas suas ideias. Primeiro, a crítica às superstições religiosas. Vamos entender o que, que é esse Deus de Spinoza. Lembrando que superstição aqui não é aquilo que a gente conhece como foge do gato preto, se esconde, não passa embaixo da escada. Ela vai um pouquinho mais. Tem a ver, mas é um pouquinho mais profundo. São as fugas que nós criamos pela nossa imaginação para acreditar ou desacreditar de algo. Essas são as superstições spinosianas. Vamos conhecer o Deus de Spinoza. Temos aí, o Deus de Spinoza é o Deus da razão. E o Deus que nós nos acostumamos é o Deus da imaginação, tá? Então vamos explicar. O Deus da imaginação é aquele Deus que está além, né? Nós não conseguimos o atingir, ele está muito acima de nós, né? É um Deus transcendente, não dá para ser compreendido, explicado, sentido. Eu acredito e pronto. E antropomórfico. Uma palavrinha que eu gosto de explicar, né? Antropo, sempre que vocês verem antropo, é homem, se refere ao homem. E sempre que vocês veem morfia, morfar, mórfico, se refere à transformação.
Dica: pensa no Power Rangers, hora de morfar, é a hora que ele se transforma. Não vai errar mais. O deus antropomórfico é aquele deus que a gente transforma num senhorzinho de cabelo branco, barba branca, muitas vezes cara de bravo. Esse é o deus comum para todos nós. Mas Spinoza falou que esse Deus não existe. Esse Deus é uma imagem, né? Uma tentativa de percepção. O Deus racional que a gente consegue pensar, se a gente tiver um pouquinho de esforço, ele é imanente. Ele está em tudo, em todos os lugares, inclusive em nós. Tá? Ele faz parte de tudo que está. Ele é acessível porque ele está em tudo e atua o tempo inteiro. Ele não está lá para julgar, ele está atuando, inclusive nas nossas atitudes. Vejam, ele bate de frente com as teorias que eram aceitas até então, tá? E aí ele vai desenvolver a sua própria teoria do conhecimento, da substância, envolvendo Deus, como todos eles faziam. Vamos lá. Bom, para começar, o que é substância? É aquilo que não precisa de nada fora de si para existir. Toda substância possui infinitude. Ela é infinita, ela é absoluta, ela tem a potência de construir a si mesmo e de construir a tudo que está ao redor. Ela não é limitada por nada. Isso é o significado de ser infinita, de infinitude, tá? Isso é uma substância. Então, tudo que existe no mundo está fundado na mesma substância. Por isso que a teoria se chama monista ou teoria do monismo. Movimento do um, mono, plurivários, mono, um. Tá? Isso já é discutido desde os pré-socráticos. Quem pensa em um elemento é monista, quem pensa em vários elementos é pluralista, em dois elementos é dualista, ok? Quem não conhece essas teorias, é interessante vocês saberem. Vou deixar aqui um card de pré-história para vocês. Bom, qual é a única substância de qual todos nós derivamos? Nós não somos infinitos, né? De qual todos nós derivamos planta, material, pedra, animal não racional. Só tem uma substância que é infinita e que dá origem a tudo, que tem essa potência de dar origem a tudo. Deus. Tá? Então, pronto. Ele já explicou o que é substância, que é o primeiro ponto para se explicar, e ele já explicou o que é Deus. Tá satisfeito? Peraí, mas eu vou explicar esse Deus para você. Esse Deus imanente que eu já falei lá atrás. Então vamos lá. Deus é a causa eficiente e atuante de tudo que existe no mundo. Ele não se separa das suas criações, ele não cria e joga no mundo e vai lá, vai ser feliz. E ele usa essas criações para se expressar através delas. Então, preciso explicar isso aqui para vocês. Quando a gente estuda Aristóteles, a gente estuda que tudo, toda substância, tem quatro causas. A causa material, aquilo de que ela é feita. A causa eficiente, quem produz aquilo. A causa formal, a forma que aquilo toma. E a causa final, para que aquilo serve. E a gente vai ter pelo menos três dessas causas como influência para isso que a gente está explicando. Então, se eu escrevo um livro, eu sou o autor daquele livro. Eu sou a causa eficiente, eu o fiz. O livro é a causa formal, a forma que eu dei a alguma coisa. E quem lê é a causa final. Ora, eu escrevo um livro para alguém ler. Existe uma outra coisa aí, que é a inspiração. A inspiração está em mim quando eu escrevo o livro. Ela está no próprio livro. O livro é inspirado em algo. O leitor, quando lê, também se inspira com aquilo, que pode ser a mesma inspiração que eu tive ou de forma diferente, mas é uma inspiração. Ele vai dizer que Deus é isso. Deus escreve o livro, ele forma o livro, ele lê o livro, depois de pronto, ele observa. E ele é a inspiração, porque ele está em todos os momentos, ele atua através do livro. Não dá para separar ele e a natureza. E nós da natureza, né? O homem adora se separar da natureza. Pós-humanismo, que veio depois da Idade Média, veio reforçado, né? O Spinoza é um naturalista. E a máxima dele, voltando aqui para o slide, é Deus sive natura. Ou seja, Deus é natureza, a natureza é Deus, Deus e natureza.
tá? E isso é uma atitude panteísta, de enxergar Deus em tudo, de colocar Ele mais próximo de nós, em nós mesmos, e não como algo inalcançável, que julga, que a gente tem que estar sempre prestando atenção para não fazer nada errado. O Deus severo da Igreja Católica. Por isso ele foi excomungado. E saiu barato, porque Giordano Bruno, pela mesma máxima Deus sive natura, foi queimado, né, na Idade Média. Então, saiu barato por muitos aspectos. Primeiro, a gente está num outro contexto. E segundo, a família dele tinha muito boas relações com a religião, dentro da religião a que ele pertencia. Então foi passado o pano do pica-pau ali. Mas ninguém nem falou mais com ele. A irmã só foi se dirigir a ele muitos anos depois, quando morre um dos pais, ela precisa de uma assinatura para liberar alguns bens, tá? Então, a crença de que Deus está em tudo que está no universo, de uma única forma, de forma harmoniosa, não existe um espírito separado, inacessível, né? Nós podemos olhar ao redor e sentir a presença de Deus. E ele coloca isso nessa frase. Deus é um mecanismo imanente da natureza e do universo. Deus e natureza são dois nomes para a mesma coisa. Bom, falei para vocês lá no começo que com 20 anos ele já estava lendo Descartes, tentando entender o racionalismo e aderindo, né, a muito daquela teoria, mas nem em tudo ele concorda. Então a gente tem em Descartes a teoria do corpo e alma, né? São coisas diferentes, resistência e res pensante. A resistência, que é o corpo, só é usada para que a res pensante se movimente, e elas são unidas por uma glândula que, pelo poder de Deus, enfim, são unidas para que funcione harmoniosamente. Mas a parte do corpo ela recebe influência externa, já a parte da alma não recebe, então tudo isso corrente cartesiana. O Spinoza ele vai dizer que corpo e alma constituem modos distintos da mesma substância, tá? O ser humano é uma expressão finita da substância infinita que é Deus. Então, como eu disse, tudo faz parte de Deus, né? Deus está em tudo. Em nós somos uma expressão da substância Deus que um dia perecerá, né? Game over. Mas não há uma hierarquia para Spinoza entre corpo e mente. Elas são equivalentes, tá? Nem alma nem corpo são superiores, como em Descartes a alma era superior. Pelo contrário, ambas vão se expressar de forma simultânea atributos e atividades essenciais. Então vamos explicar um pouquinho disso aqui. O que é um atributo? É uma qualidade que há na substância. Ser inteligente, ser mortal, qualidade nem sempre é coisas boas, tá? Se bem que ser mortal também eu não acho que é uma coisa tão ruim, né? Viver demais. Mais de 100 anos. Seria legal, 100 anos. Mas muitos e muitos anos, perder tudo, todas as referências que você tem, não sei se seria muito bom. Reflexão à parte. Vamos voltar para casinha. Esses atributos, então, o homem é mortal, o homem é inteligente, uma flor tem perfume, atributos que nós damos às coisas. E essas coisas passam a ser uma representação da substância, porque nós damos modo. Explicando. Eu não tenho como dizer que uma pessoa é mortal, inteligente, ou uma flor é cheirosa, ou um animal é rápido, se eu não der um modo de vida para ele. Homem é mortal, dei o atributo mortal. Para quem? Para o homem. O que é o homem? É uma expressão da substância Deus. É um modo dessa substância. O homem é um modo de ver essa substância. É um modo de vida. Né? A flor é cheirosa. A flor é um modo dessa substância, é um modo de vida. Então é através dos atributos que a gente vai reconhecendo o que está ao redor e vai dando modos para ele. Modo homem, modo flor. Essa substância está aqui como modo flor, como modo homem. Tá? Os atributos que a gente dá ao homem, por exemplo, ele é inteligente e ele é forte. Forte, extensão, a gente está vendo o corpo. Inteligência, a percepção de que a mente dele é rápida, lógica, formula bons raciocínios. São duas qualidades, dois atributos. Os atributos mente e corpo formam o homem. Então são percepções que a gente tem da mente e do corpo, do modo homem.
Ambos são importantes. Não dá para separar. Se eu falo só de mente, se eu, por exemplo, falo a flor é cheirosa, ou a flor tem espinhos, é uma percepção só da extensão. Eu não tenho a percepção da mente da flor. No homem, ele justamente é homem porque eu consigo perceber corpo e alma. Então não tem como você separar e hierarquizar isso como fez Descartes. Difícil, mas eu acho que ficou claro. Se não ficou, manda aí nos comentários que a gente explica novamente. É isso, gente. Eu poderia falar por horas e horas de Spinoza, adoro mesmo. A parte da ética dele é maravilhosa, quando ele fala dos encontros, da capacidade que nós temos de potência, né? Quando ele fala que a alegria nos potencializa e a gente precisa procurar alegria. Não existe viver indiferente, né? Não existe o desinteresse. Nós precisamos ter interesse em tudo que nós fazemos para conseguir alegria, para conseguir potência. É maravilhosa essa parte da ética. A gente vai voltar nela quando falar em ética, de ética em Spinoza. Não dá para falar tudo desse filósofo, porque senão seriam horas aqui de vídeo. Quem sabe eu não faço um vídeo especial, Maratona Spinoza. Mas agora é só teoria do conhecimento mesmo, tá? Se curtiu, sinaliza aí pra mim, compartilha com os amigos e já falei pra deixar os comentários se tiver alguma dúvida. Até a próxima.